Bem-vindo a mais um episódio do ImpactaCast. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da forma como chegou até nós esse evangelho. Eu sou a semente do sangue. A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais um dia e mais um momento onde estaremos aprendendo e falando um pouquinho da palavra de Deus, né, Moisés? Paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Tema tão importante, falar sobre essa transformação, o evangelho, como ele é glorioso para as nossas vidas e como ele mudou cada um de nós. Isso aí. Você que está conectado pela rwpalma.com, já vai compartilhando aí o nosso link aí para os grupos. E você que está aqui direto pelo YouTube, se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber aí praticamente todos os dias mensagens edificantes aí que vão te ajudar na caminhada. E também compartilha esse conteúdo. Você que quer participar também pelo nosso número, que é o 559-9624-7578, 559-9624-7578. Quiser mandar o seu recado aí, nós vamos estar registrando aqui e falando, como já falei, como já mencionei, né? Esse tema, eu sou a semente do sangue. É muito importante a gente aqui dar continuidade e vamos ler o primeiro versículo. A gente tem a carta de Pedro, a primeira dela, é o 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Muito interessante essa fala de Pedro, que ela remete a alguns elementos bem característicos aqui, muito interessantes. Ele vai dizer que a gente não foi resgatado com coisas corruptíveis. Corruptíveis aqui no sentido de que essas coisas elas têm a sua existência limitada e que elas simplesmente deixam de existir. Essa que é a ideia. Por mais que o ouro e a prata tenham uma resistência considerável, a gente não está falando de qualquer coisa. Ele está chamando ouro ou prata de corruptível porque, no sentido, quando você compara isso com a grandiosidade que é o sangue de Cristo, eles simplesmente não se tornam nada. Então é por isso que ele está chamando dessa forma. Então o ouro e a prata, eles são, por mais que eles são metais nobres, eles são metais também que têm suas limitações, sujeitas às limitações humanas que nós temos aqui no mundo onde nós vivemos. Agora, quando você compara isso com o sangue de Cristo, é algo muito grandioso. Então deixa bem claro, a gente não foi resgatado por prata ou ouro, que foi da nossa antiga maneira de viver. Nós saímos dessa vida de pecado para vir para uma vida cheia da presença de Deus, uma vida verdadeira em Cristo, com esperança de vida eterna. Não foi com um preço que você pudesse pagar. Simplesmente você não consegue quantificar isso. Qual o preço da salvação? Eu não consigo te dar um valor com base nesses sistemas monetários, que é o sistema monetário da época, prata e ouro. Se fosse hoje, ele falaria, por exemplo, nas moedas que nós temos, nos milhões, falaria em dólares, em reais ou qualquer outro tipo de moeda, que está trabalhando com as moedas da época. Está dizendo que não tem como, esses sistemas monetários, eles são insuficientes para dar para a gente um preço que garanta a nossa salvação, porque não tem preço. O preço da salvação não foi um valor do nosso sistema monetário, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Além de ser um sangue preciosíssimo, traz essa ideia de separação, que é o conceito de santidade, de um cordeiro que é separado, não estava contaminado, não tinha nenhum tipo de mancha, de pecado, e ele simplesmente se ofereceu voluntariamente para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Outro ponto importante também sobre a ideia de ouro e prata, que era matéria-prima que era utilizada para a construção do templo, que a gente tem o templo de Jerusalém. Você vai ter grandes quantidades de ouro, grandes quantidades de prata. Só que o templo, por mais grandioso que ele é, que inclusive ele vai dizer que por tradição recebestes os vossos pais, então provavelmente ele está fazendo uma conexão com isso. Só que o templo de Jerusalém, ele por si só não resolve o problema. Por mais que ele seja um lugar onde se entendia aquela habitação de Deus, ele tem suas limitações, porque você não tem como confinar Deus em um lugar. Hoje a habitação de Deus somos nós, através do sangue de Jesus Cristo. Então nós somos aqueles através do qual o Espírito Santo habita em nossas vidas continuamente. Mas isso não foi gratuito, e é um preço tão caro que o nosso sistema monetário não consegue dar um valor que a gente possa de fato quantificar isso, porque não tem preço. Foi pago com o precioso sangue de Cristo e nós hoje somos aqui semente desse sangue maravilhoso.
Aproveitando essa colocação do Moisés e já trazendo para você uma reflexão no início dessa programação, né? Você já se perguntou o que aconteceu? Qual que foi as coisas que aconteceram para que esse evangelho chegasse hoje até nós? Hoje nós estamos falando aqui na rádio, na internet, mas você já parou para pensar quantas pessoas pagaram com as suas vidas? Principalmente Jesus, como Moisés acabou de falar aqui. Precioso sangue de Cristo que verteu naquele madeiro pelos nossos pecados. Uma das maiores, eu vou dizer assim, acredito, dificuldades que Jesus enfrentou ali foi, sabe o que? A separação de Deus Pai. Porque quando ele está no madeiro, ele vai dizer: Pai, por que me desamparaste? Nós sabemos que o que nos separa de Deus é o pecado, é a transgressão. E sobre Jesus naquele momento, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus e santo, meu querido, sobre ele, sobre aquele madeiro, estava o peso do pecado da humanidade inteira, inclusive o meu e o seu. Então Jesus, ele sente muito quando ele sente que Deus Pai se separa dele. Tem essa separação. Rasga o véu do templo. Vai dizer a Bíblia que coisas extraordinárias aconteceram na natureza, né? A natureza manifesta a sua força, porque ali morreu de fato o Filho de Deus, aquele que era santo, que era puro, mas por nós. E após isso, em conseguinte isso, após Jesus morrer e ressuscitar, porque ele diz que ressuscitaria e ressuscitou o terceiro dia, os próprios discípulos enfrentaram as perseguições, as lutas, as tribulações. Então, por meio desse sangue, que é imensurável o preço dele, o sangue do próprio Deus, o Filho de Deus, esses discípulos, eles dão prosseguimento nessa missão grandiosa de anunciar o Evangelho, de proclamar as boas novas do reino, com as suas vidas pagando, vendo, talvez, quem sabe, seus familiares, pessoas conhecidas, sendo jogados nas arenas de Roma, no Coliseu, para ser devorado por feras, e após ao fim da sua vida, eu estava vendo aqui um pouquinho antes do programa nos bastidores, como esses homens de fato perderam a sua vida, morreram, partiram, de forma totalmente assim, ó, que nós ficamos abismados, forma cruel, porque o Império Romano, ele tinha essas práticas, né, Moisés? Exatamente. Executar com crueldade as pessoas. Só que o que acontece? Esses homens, eles tinham algo em comum, eles tinham algo que se chama fé, o dom da fé que a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios. Por quê? Porque eles tinham isso de Deus e acreditavam que mesmo sofrendo horrores aqui, sabiam que a sua recompensa não estava aqui. Da mesma forma somos nós, só que ao contrário deles, hoje nós temos a liberdade de cultuar, de falar, de louvar o nome do Senhor, de falar você aqui por meio da internet, da rádio, que é um canal que alcança muitas pessoas, que Jesus Cristo morreu por nós. E essa mensagem se propagou de lá até aqui. E se propagará adiante ainda da nossa geração, se assim Jesus não voltar. Porque assim ele deu a missão. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, que não crê será condenado. A missão é nossa, de levar até você, de propagar esse evangelho. E entender que o dom que Deus nos dá, o dom da fé, a fé do impossível no sobrenatural, vai nos fazer não ter a recompensa nesse mundo, nesse plano, mas sim no céu. E é o que eu digo a você: aceite a Ele, mesmo a sua vida estando difícil, complicada, aceite a Jesus, aceite essa palavra que nós estamos falando a você, não é brincadeira. O que as pessoas estão deixando de lado é na verdade o que mais importa. Enquanto nesse mundo buscam e correm atrás de tantas coisas, e isso não é ruim, não é. Porém, nós temos que sim dar prioridade ao que mais importa, mais do que as coisas deste mundo, que é a nossa vida eterna. As pessoas estão negligenciando. E eu te pergunto, se você partisse hoje, para onde iria a sua alma? Pense nisso, reflita nisso. A Bíblia tem aquela passagem que vai dizer, né? Louco, pediram a tua alma, para onde ela irá? Aquele que tinha posses, tinha bens. Não é que isso seja errado, mas entenda que existe uma prioridade muito maior, que é o quê? Investir na eternidade. E o que vai para a eternidade é a nossa alma, meu irmão. É a nossa alma. Então invista na sua eternidade, não deixe isso de lado. A Bíblia é repleta de passagens, de parábolas do rico e Lázaro, que é mais claro do que aquilo, que aquele homem, mesmo estando em tormento, ele tinha memória e consciência. Enquanto ele estava na terra, ele vai dizer: Pai Abraão, manda alguém que envie aos meus irmãos para que eles não venham para cá.
Então a Bíblia é clara, isso não é brincadeira. Nós estamos aqui com amor, com alegria anunciando a você, dizendo, enquanto há tempo, aceite a Jesus. Não é uma religião, não é algo assim, pertence a um grupo. Não. É algo que vai te trazer salvação para tua alma e para tua vida. Isso é muito sério. Exatamente, a gente não consegue encontrar essa esperança em nenhum outro lugar. A gente vai observar ao longo da nossa vida várias coisas que garantem uma certa promessa, uma certa segurança, mas por mais que você tenha esse tipo de situação na vida, sabemos que tudo tem um determinado tempo, tudo tem um tempo para começar e para iniciar, até mesmo a nossa vida, e nós não levamos nada daqui. Acho legal o texto que a gente trabalhou antes, porque trabalha justamente essa ideia da prata e do ouro, que são metais que para muitos são coisas grandiosíssimas. O dinheiro para muitas pessoas é o seu objetivo de vida, mas nós sabemos que isso leva a um caminho de morte, porque se você negligencia sua vida espiritual e fica buscando esperança em coisas que não vão te dar esperança, você corre um grande risco de, infelizmente, no final dessa jornada, não ter um final muito bom. Então, a mensagem do Evangelho, por mais que ela possa ser um pouco dura em alguns momentos, ela é uma mensagem de muito conforto, é uma mensagem que nos traz muita esperança. Então, tudo isso que o Marcelo falou, das pessoas que sofreram no passado, de como o Evangelho chegou até nós com muito sacrifício, é porque eles sabiam da grandiosidade que era a mensagem. Muitas vezes, quando algo é fácil, a gente não valoriza muito, porque foi fácil, foi tranquilo, mas quando algo é difícil, quando nós lutamos por algo e foi tão difícil de conseguir aquilo, nós tendemos a valorizar esse tipo de coisa. Então, valorize a mensagem do Evangelho, porque para ela chegar até nós, foi um processo de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perseguições, de muitas dificuldades, tanto na época do Império Romano, quanto posteriormente na Idade Média, quanto também na Idade Moderna e hoje na pós-modernidade. O Evangelho sempre sofreu ataques, sempre foi alvo de alguns problemas, de situações muito tristes e lamentáveis, mas a mensagem chegou até aqui e essa semente, ela continua a cada dia sendo lançada em vários corações e florescendo, porque Cristo não tem como ser derrotado. A sua mensagem ela é poderosa, ela é transformadora, e lembre-se que a verdadeira esperança nós achamos em Cristo Jesus. Não vamos achar em outro lugar. A vida eterna ela é através de Cristo. E agora que você recebeu essa mensagem, se você reconhecer Cristo como seu Salvador, 1 João, lá no capítulo 3, versículo 9, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 9, vai dizer o seguinte: qualquer que é nascido de Deus, ou seja, nascido de Deus é aquele que agora tem uma nova vida, aquela pessoa que reconheceu Jesus como seu Salvador, que entendeu a mensagem do Evangelho, que foi transformada pelo poder de Cristo, ela é uma nascida de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É um texto que, num primeiro momento, traz uma dificuldade interpretativa, porque está dando a falsa impressão de que, dado que eu sou nascido de Deus, eu não vou pecar mais. Mas não é isso que o texto está falando. Ele está falando de pecado no singular, uma referência clara à ideia do pecado original, no sentido de, ou também uma ideia mais tranquila de a gente conseguir entender, ele não está dizendo sobre permanecer na prática do pecado. O que é nascido de Deus, o que foi transformado por Cristo, o que agora tem uma vida nova, uma vida santa, uma vida em conformidade com a vontade de Deus, ele não permanece mais nessa prática. Ele agora consegue, mediante o poder do Espírito Santo, resistir à tentação, dizer não para a tentação, e ele agora consegue vencer essa tendência de permanecermos na prática do pecado. Entenda que nós vamos errar, nós vamos cometer erros, nós vamos sim, mesmo sendo nascido de Deus, a gente vai cometer alguns equívocos, a gente vai sim entristecer Deus em alguns momentos, porém a gente não permanece nessa prática. Diferente de alguém que não tem compromisso com Deus, que não conhece essa mensagem, que negligencia os caminhos que Deus tem para a sua vida. Essa pessoa peca, não sente, ela permanece na prática, ela faz várias vezes. O cristão não. O cristão ele sente profundamente isso. E além dele sentir profundamente isso, ele também não permanece nessa prática. Ele se arrepende, Cristo o perdoa e ele consegue verdadeiramente vencer isso. Só para não restar dúvidas, lá em 1 João, capítulo, mesmo texto, mesmo livro, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2,
O próprio apóstolo João vai dizer: se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É essa a ideia. Ele é o nosso advogado. A gente pode sim vir a pecar, mas Cristo, como um grande advogado, ele vai nos defender, vai nos proteger, porque ele nos comprou com um preço que não tem como a gente medir esse preço. Não existe sistema monetário, ou não vai ser criado um sistema monetário que consiga atingir um valor que chegue próximo do que foi o sacrifício de Cristo, porque ele é grandiosíssimo, é algo que nós não temos como medir. E o texto vai dizer: se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Propiciação é um tipo de ritual que era feito nesses povos para acalmar uma divindade que estava irada. Então era muito comum, lembrando que nesse contexto do Antigo quanto Novo Testamento, eles entendem que existem divindades, e quando acontece alguma desgraça, a divindade está irada, e aí você oferece um sacrifício, alguma coisa, para acalmar a divindade. Então o próprio João, usando essa linguagem, ele vai dizer: Cristo é o meio através do qual nós aplacamos, nós acalmamos a ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque quando nós pecamos, obviamente Deus fica irado com isso. Deus, ele não concorda com a prática do pecado. Mas através de Cristo isso é jogado por terra. Porque através dele nós temos, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, agora temos um advogado junto ao Pai para defender as nossas causas para a glória de Deus. Amém. Isso é uma dúvida que muitos têm, que o Moisés acabou de falar. A questão do pecado, né? Existe uma diferença, a diferenciação entre nós que somos pecadores e aquele que vive na prática do pecado. O pecado em si, todos nós somos, que nem Moisés acabou de falar. Somos limitados, pecadores, erramos, somos errantes, mas o que ele acabou de dizer, Jesus Cristo sim é o nosso advogado, aquele que intercede por nós. Mas a diferença daquele que vive uma vida de pecado é a prática do pecado, é a iniquidade. É diferente. Provérbios 28:13 vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então assim, o que nós temos que fazer é não esconder, porque diante de Deus ninguém esconde nada. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não vê como o homem vê. Ele vê o que está dentro de nós, a intenção. Consegue ler até a alma, os pensamentos, discernir os pensamentos e intentos do nosso coração. Então, você não pode viver na prática do pecado, mas sim confessar, porque senão você não vai prosperar. Você não vai viver bem nessa terra. Você não vai conseguir alcançar, talvez, quem sabe, até a salvação. Ou talvez alcançar a salvação, mas não vai ter vida abundante. Porque é uma coisa assim que eu falo, né, que muitos crentes hoje e pessoas que dizem assim: eu aceitei Jesus na minha vida, mas é uma luta tremenda na minha vida. Talvez, meu irmão, você está com alguma coisa aí pendente diante de Deus. Talvez você alcançou salvação, mas você não tem vida abundante. Então que a luz do Evangelho venha ser, assim, vamos dizer, refletida em você. Porque onde a luz do Evangelho chega, não existe treva, não existe pecado. E voltando com essa introdução para o tema que nós estamos falando, é justamente nessa questão que as pessoas muitas das vezes se apegam. As pessoas acabam achando que uma vida com Cristo é só uma vida de dificuldade, uma vida de problemas. Sim, nós temos lutas, dificuldades, mas a luz do Evangelho tem que refletir em nós, nos limpar e nós alcançarmos a misericórdia de Deus por meio de confessar os nossos pecados. Esses irmãos que sofreram, que passaram lutas, tribulações, dificuldades, a luz de Cristo refletiu tanto neles, a ponto deles ter essa conexão com o divino, que nada do que acontecesse afetava suas vidas. Afetava o viver dele, porque sabiam que com eles estava algo que era muito mais importante do que a própria vida, que era o que? A mensagem do Evangelho. E talvez eu fique imaginando, esses homens talvez nem imaginariam na sua mente humana, aonde essa palavra podia chegar. Eles talvez nem imaginariam, porque a gente tem que sempre ler a Bíblia, querido, entendendo o contexto. Quando a gente volta lá para a igreja primitiva, não existia nada disso que nós temos hoje. Internet, celular, computador, câmeras, nada. Eles tinham que caminhar, eles tinham que levar a pé. Jesus trilhava muitos e muitos caminhos de cidade em cidade, levando o Evangelho. E isso se foi projetado nos discípulos que continuaram a missão.
Então muitos e muitos discípulos, por isso que eu digo nós temos que ser discípulos, porque discípulo é um agente multiplicador. E os discípulos eram isso, eles multiplicavam. Não importa, importava que a mensagem fosse levada, a mensagem do evangelho. Entende? Então, essa diferença, confesse os seus pecados, abandone isso. Jesus quer te dar não só a salvação, mas vida abundante nessa terra. E quando você tiver esse entendimento completo e pleno do que é o evangelho, pode acontecer lutas, tribulações e dificuldades, mas você vai estar firme em Cristo Jesus. Eu quero aqui registrar a mensagem da irmã Margarete, que participando com a gente, está na audiência, parabeniza também o trabalho do Círculo de Oração, que nós estamos apoiando as irmãs aqui. Hoje, pela manhã, às 9 horas, já teve ali na Congregação de Palma 2, Avenida 17 de Dezembro. E hoje, às 15 horas, ali na Rua Vitório Toniasso, Congregação de Palma 1. Paz, senhor Raquel, fazer uma participação aí, poder falar um pouquinho desse aniversário. Tema lá em Jeremias, meus irmãos. Antes da Raquel falar, Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12 e 13, que vai nos dizer assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Paz, senhor Raquel. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos os ouvintes. Foi uma bênção a nossa abertura do nosso congresso hoje de manhã, que nós tivemos ali na Palma 2, onde a irmã Raquel Valentim, pregou para nós. E também nós temos o encerramento à tarde, que vai ser às 15 horas aqui na Palma 1. Onde vai estar pregando nesse mesmo tema a irmã Isabel. Então a gente convida, os irmãos que querem participar, querem nos prestigiar. Vai ser às 15 horas na Palma 1. Amém. Graças a Deus. Raquel aí que cuida dos trabalhos técnicos aqui do Estúdio 7, enfatizando para você que quer ouvir uma palavra, quer ouvir a mensagem de Deus. Muito bem lembrado pela irmã Margarete, também esteve conosco. Um grande abraço, irmã Margarete, os irmãos ali de Camobi, desse trabalho tão importante do Círculo de Oração. Então, você pode ter a oportunidade de ouvir hoje à tarde a palavra de Deus, aonde sobre esse tema, sobre essa ótica desse tema, vamos falar a respeito desse Deus que ouve, desse Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Quer participar? 559-9624-7578 é o nosso número. Aqui também quiser deixar nos comentários sugestões, Moisés? A gente aceita. Com certeza. Para trazer temas aqui importantes, relevantes, que vão te ajudar, que vão te ensinar. E para nós também é muito importante. Por quê? Porque não pense você que nós não estamos aqui aprendendo, estamos aqui falando, mas também aprendendo. Porque para vir trazer os temas, a didática, nós temos que estudar, buscar entender. Então pra gente é muito gratificante ter também a sua sugestão. Participe, muito bom ter você na nossa companhia. Vamos ler mais um versículo? Amém. Então vamos ler aqui mais um versículo, também dentro da literatura joanina. João capítulo 1, versículos 12 e 13. No começo ali do evangelho de João, onde ele trabalha muito aquela ideia mais filosófica sobre a encarnação de Cristo. E em determinado momento ele fala sobre todos aqueles que receberam a Jesus, que o reconheceram como Senhor das suas vidas. E ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um texto riquíssimo também. Todos quanto receberam, ou seja, todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador, deu-lhes o poder, deu um poder para eles de serem feitos filhos de Deus. Então é muito interessante que a situação que o ser humano se encontra sem Deus, ela não é uma situação muito agradável quando a gente compara com a descrição do texto bíblico. O texto bíblico descreve o ser humano sem Deus, como por exemplo em Efésios 2, como um morto. É exatamente essa a ideia. E geralmente quando a gente vê um morto, quando nós nos deparamos com um morto em um enterro ou em alguma situação mais desagradável, a gente vai ter um choque ali, vai querer se afastar daquilo. A morte é sempre algo que nos afasta. E o ser humano sem Deus, ele traz esse estigma, a ideia de morte no sentido de separação. Ele está separado de Deus. Agora, quando Cristo nos traz a vida e reconhecemos o seu senhorio, ele verdadeiramente agora nos dá uma condição de sair desse estado de escravo do pecado para ser agora filho de Deus. Um filho é um título
tão honrado, como se tivéssemos sido adotados por Deus. É como se Ele tivesse nos adotado e agora nós somos chamados de filhos de Deus. Só que aqui deixa bem claro, isso é um poder, né? Aos que creiam no seu nome, aqueles que tiveram fé em Jesus. Esse é o poder que Cristo nos dá. E é interessante, porque com todo o poder também vem uma responsabilidade. E agora que nós somos cristãos, que nós somos pessoas que entendemos essa mensagem do Evangelho, que reconhecemos Jesus, temos a responsabilidade de verdadeiramente trazer agora essa mensagem para outras pessoas, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Inclusive no projeto, eu, Marcelo, Raquel e os outros membros da equipe também estão executando essa responsabilidade de trazer o Evangelho para cada um de vocês. E o texto vai dizer que agora tem total relação com o tema de hoje: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que isso quer dizer, essas três expressões? Quer dizer que esse nascimento ele não veio de uma forma natural. Essa que é a ideia. Nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, isso não foi feito por uma questão de inteligência, porque um tem um curso X e o outro não tem um curso Y, porque o fulano tem o conhecimento daquilo e o outro daquilo lá, porque um é da nação X, o outro da nação Y. Não. O que faz com que uma pessoa seja considerado nascido de Deus é justamente o próprio poder de Deus. O texto é claro. Não nascemos do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, não é nada humano. Vem da parte do próprio Deus. O que torna, mais uma vez, esse processo algo grandioso. O sangue de Cristo, ele nos purifica do pecado e, através desse sacrifício tão doloroso para o nosso Senhor, nós temos hoje a grandiosidade e a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Não por mérito nosso. Por isso que a salvação não tem mérito humano, porque ela não vem por forças humanas, ela não vem por um esforço humano, ela vem justamente pela vontade de Deus. Amém, graças a Deus. Então, nós aqui estamos já encerrando esse episódio. Se você que está pelo YouTube e não sabe, ainda não conhece, inclusive está na bio ali do nosso YouTube, nosso canal, nós continuamos aqui, né, com o programa pela RW Palma, pelas ondas do rádio, uma rádio online, e com louvores também. A gente não pode trazer aqui no YouTube devido aos direitos autorais. Mas você que gosta aí de ouvir, de ouvir a palavra de Deus, né? E também gosta de ouvir louvores, vai lá, é rwpalma.com, é uma rádio web aqui da nossa comunidade que tem um longo alcance as cidades aqui da Quarta Colônia, que são 9, e a gente tem uma audiência fiel. Inclusive eles estão conosco, tenho certeza, né? Os nossos irmãos, queridos, famílias aí da RW Palma. Então, se você quer ouvir mais, vai lá. A gente inicia aqui ao meio-dia e termina a 1 ali na RW Palma. Então, conecte aí com a gente. Esse episódio vai ficando por aqui. Obrigado, Moisés, pela Amém. companhia. Eu acredito que foi bem esclarecedor. E se você quiser dar sugestões pra gente aí de temas relevantes pra gente trazer aqui, falar, comentar, vai ser muito interessante aí, eu tenho certeza, a didática. Se não é inscrito, já se inscreve no canal aí para acompanhar os nossos conteúdos todos os dias, tá bom? Deus abençoe, até o próximo ImpactaCast.